Bem-vindos a mais uma aula no canal Ilan Nigri. Curtam, compartilhem, façam perguntas, se inscrevam no canal. Quem não é inscrito, ative o sininho. A gente está na nossa aula de número 38 da nossa série Shemot, Êxodos. A aula passada, então, a gente viu o capítulo 5 do versículo 1, 2, 3 e 4. Então a gente vai continuar daí. Vamos tentar dar uma corridinha nessa aula no capítulo 5. Sempre falo isso no início e no final a gente vê um capítulo, um passuco só, um versículo só, mas não, vamos lá. Vamos só recordar, então. Depois que, então, no final do capítulo 4, Moshe e Aharon vão até o povo, e o povo acredita, né? Eles falam para o povo, e o povo acredita que realmente vai ter a salvação, que é o quê? O pacto que Deus fez com os patriarcas, que é tirar eles do Egito, dessa aflição, desse sofrimento, e levar para a terra de Israel. Era de Kená, né? No caso, a terra de Kená. Viajaram Moshe e Aharon, depois vai Moshe e Aharon e falam para o faraó, assim disse Deus, o Deus de Israel, mande o povo que a gente vai festejar já no deserto. A gente viu muito sobre isso na aula passada. Então responde o faraó, quem é Deus? Para ouvir a voz dele, para enviar Israel. Eu não conheço esse Deus e mesmo assim, né, Israel eu não vou enviar. A gente já viu a aula passada então eles falaram, o Deus dos hebreus nos chamou, apareceu para a gente, falou com a gente, né? O que ele falou? Vão lá, por favor, num caminho de 3 dias no deserto e vamos sacrificar, e sacrifiquem para Deus Elohim, no seu Deus, porque talvez vocês vão ser acometidos, né, pela peste ou pela espada, né? Então isso a gente viu lá passada, vamos dar prosseguimento. Então a gente viu que o faraó, então, primeiro fala, envia o povo. Ele falou, não vou, quem é Deus? Não vou enviar, não vou ouvir nem nada disso. Depois ele falou de novo, Deus falou para enviar. E aí o faraó, ele não vai responder, né? Ele vai ficar nervoso. A gente viu lá passada porque agora ele fica nervoso, porque ele entendeu que ele está mandando todo. A gente viu a opinião do Netziv Tivolozhin, porque agora ele está mandando todos. O que Moshe está falando é que todo mundo vai, as crianças, os idosos, os adultos, as mulheres, crianças, povão, intelectuais, todos vão lá sacrificar para Deus. Então a gente vai ver que no versículo 4 o faraó nem vai dar tanta bola. Ele vai falar o seguinte. Cadê aqui? Vaiomer Alehem. Então falou para eles o faraó, Melech Mitzrayim, o rei do Egito, Lama Moshe e Aharon tá frio etam e massav. Porque Moshe e Aharon tá frio, estão incomodando a princípio, atrapalhando o povo mimassav dos seus atos, ou seja, do seu trabalho, né? Ou seja, estão atrapalhando que você está aqui fazendo greve, pedindo coisa para dar férias, está atrapalhando eles. Lehul se volotechem. Vão trabalhar, né? Vão lá trabalhar. Então ele não vai levar em conta o que eles falaram. Primeiro ele fala, no versículo 2, ele fala, não vou porque não conheço Deus, não vou enviar e tal. Aí depois eles tentam de novo, aí não vai falar não por causa disso. O que vocês estão incomodando? Né? Vai sair pela tangente. O que vocês estão incomodando? Volta lá. Tá atrapalhando todo mundo, certo? O que primeiro interessante é que no versículo 2, cadê? No versículo 2, no versículo 1, e foi Moshe e Aharon e falaram para o faraó. No versículo 2, e falou faraó, certo? E aí depois no versículo 3, eles falam para o faraó, mas não diz que é para o faraó. No versículo 4, e falou para eles o rei do Egito. E não o faraó, né? Tinha que estar escrito, falou o faraó, agora não, é o rei do Egito. A resposta, a princípio, é para mostrar que eu estou falando como o rei do Egito. Ou seja, eu que mando. O que vocês estão incomodando? Vão trabalhar, que eu sou um rei. Tá? Seria, então, talvez a melhor resposta, né? Então, aqui mudou de faraó para rei do Egito, para enfatizar que ele é um rei, tipo, sai daqui, não vou falar com vocês. Assim, então o que é faraó? Faraó seria, então, como se fosse faraó, é o cargo executivo, vamos dizer. O faraó como que tipo o presidente, ele é o executivo. O Melech, o rei do Egito, é o rei. Talvez nesse sentido. Tem como entender aqui que talvez tinham 2 cargos no Egito, tinha o faraó e o rei do Egito. Que o Yosef foi Melech Mitzrayim. Não, ele foi o vice do faraó, né? Só abaixo do faraó. Só que também lá em José, no Yosef, vocês vão ver que às vezes muda de faraó para rei do Egito em alguns momentos também. Lá eu até cheguei a citar que talvez existia o rei do Egito e existia o faraó, que são 2 pessoas diferentes. Possivelmente. Eu não acho que mas é possível também. Então o rei do Egito é tipo a rainha da Inglaterra, né? Tipo, no caso. Ou seja, é uma questão mais simbólica, a majestade e tal. Mas quem bota a mão na massa, ou seja, o executivo, o que gerencia tudo, que manda, que realmente é o
Melech. É o faraó. Não, o rei é o rei tipo, que usa a coroa, é o símbolo e tal. Mas quem faz tudo é o faraó. Pode ser o executivo, né? A pessoa que administra tudo. Então eles sempre vão falar com o faraó, que o rei não faz nada. Como se fosse, imaginem que o rei do Egito é tipo um menino de 8 anos mimado. O faraó não, desculpa, o rei do Egito é tipo um menino de 8 anos mimado e tem o faraó, que é o cara que entende política, que sabe lidar, ele que vai ouvir e tal. Então pode ser que o faraó, ele falou assim, olha, que eu não conheço Deus, não sei o que, sei lá. E agora, quando eles vão falar de novo, vai chegar o rei do Egito e falar, Moshe, o que tá acomodando aqui? Sai. Ou seja, não está respondendo em uma questão argumentativa, lógica e política de execução. É tipo, deu um piti, né? Tipo, sai, não quero ver vocês. Eu sou o rei. Tá, eu não acho que é isso. Eu acho que é a mesma pessoa e que é para evidenciar, eu sou o rei. Quem manda aqui sou eu. Né? Nesse sentido, um pouco. Tá? Outra questão é porque vocês estão incomodando o povo dos seus atos, ou seja, tirando eles, vai falar Urashi, né? Tirando eles do trabalho, pois eles vão... Porque qual é o problema de tirar eles do trabalho? Aqui 2 explicações. Uma explicação é que, embora não apareceu os anciões, que os anciões foram juntos e talvez o povo foi junto, mas não entrou no palácio, como se fosse. Então estava todo mundo em volta para ver, e os anciões entraram junto, e tá Moshe e Aharon. Então, querendo dizer assim, olha, tá atrapalhando aí todo mundo, ou seja, ninguém tá trabalhando não, vocês já viram, tá trabalhando, que tá todo mundo aqui fazendo, né, tipo aqui vendo o que vai acontecer, que agora não tem que trabalhar, volta para trabalhar todo mundo. E a segunda explicação seria que não, que só na verdade Moshe e Aharon que foram, que é o Midrash, e também não está escrito os anciões, que é o que a gente falou nas aulas passadas, que os anciões foram indo embora e no final só entrou Moshe e Aharon. Então ele está falando com o Moshe e Aharon, porque vocês estão incomodando o povo, quer dizer o seguinte, agora o povo vai ficar ouvindo que, tipo, eles estavam trabalhando, eram escravos normais. Agora vocês vieram e botaram, incutiram pensamentos, ideias, né, revolucionárias na cabeça deles, o quê? Que eles precisam descansar, que eles precisam servir a Deus, que eles têm que ir 3 dias pro deserto fazer sacrifício. Agora eles vão ficar, tipo, querendo folga, agora eles vão ficar... Ou seja, vocês agora estão atrapalhando o povo, porque agora eles vão estar pensando em coisas que eles não estavam pensando antes. Né? Agora eles vão ficar pensando em liberdade. Então, vocês estão atrapalhando o povo do seu trabalho. Então, nesse sentido, ou na prática, olha, eles não estão trabalhando agora, que vocês estão atrapalhando. Vocês já chegaram ontem, ou hoje, né, depende de quando foi, e foram falar com o povo, olha, e o povo foi todo se reunir, vocês falando que vai ter salvação, vocês já não trabalharam. Agora, de novo, vieram aqui para mim, não estão trabalhando. Ou na questão, não, a ideia na cabeça do povo vai atrapalhar eles do trabalho. Agora ele fala Lechul esivlotechem, ou seja, vai para o trabalho de vocês. O Ibn Ezra vai explicar o mais simples, que é o que eu acho, que é tipo, ele está falando com Moshe e Aharon, como se fosse que eles estão representando o povo inteiro. Vai todo mundo voltar a trabalhar. Né? Voltem todos, embora ele só está falando com Moshe e Aharon. Porém, alguns comentaristas, por exemplo, Rashi, vão pegar no pé da letra, e a pergunta toda é o seguinte, por que o faraó, ele fala, voltem a trabalhar para Moshe e Aharon, se Moshe e Aharon, eles não trabalhavam. Eles não eram escravos. Então voltem para trabalhar. Eles não trabalham. Certo? Então, por exemplo, o Urashi, ele vai falar, aqui não está falando do trabalho da escravidão, sim do trabalho caseiro. Ou seja, vocês têm afazeres, vocês não têm afazeres, coisas para fazer, vai na casa deles, a família de vocês, vão para os seus afazeres. E não no sentido, vão para a escravidão. Já que eles não eram trabalhados. É que o Urashi já vai trazer, pois eles eram da tribo de Levi, e a tribo de Levi era a tribo dos sacerdotes do povo de Israel, e não era escravizada. Certo? Como a gente aprende em vários midrashim. E como a gente sabe que Moshe e Aharon não eram escravos, porque eles entravam e saíam da casa do faraó quando eles queriam. Ou seja, eles foram falar com o faraó, mas ninguém agendou uma visita para o faraó. Então eles saíram entrando e falaram com o faraó, e o faraó ouviu eles. Então o quê? Se fossem escravos, eles nunca iam poder entrar no faraó. Esse é o motivo. Tem um midrash que vai dizer que era o aniversário do faraó, e todos os líderes de todos os povos estavam entrando lá, tipo uma festa, e todo mundo ia pro faraó e trazer presentes e tal. E nesse momento chega o Moshe e Aharon e em vez de trazer um presente, ela fala assim, olha, liberta o povo. Porque não faz sentido nenhum. Mesmo que não seja escravo, ninguém entra na hora e fala com o faraó. Isso, por isso então seria a ideia que Deus fala, eu estarei com vocês, esse é o medo. Eu vou falar com o faraó, falar, não, vai,
eu tô com você, e por isso os anciões eles começaram a entrar e no meio do caminho começaram a ir embora, falaram, não, tipo, não vou fazer isso não. Ou seja, mostrando a coragem de Moshe e Aharon de entrar lá e ver como o faraó recebeu eles, no final das contas, e bem ou mal ouviu também. Tentando, tipo, não, o faraó é um mal. Não, ele ouviu, ele falou, a primeira coisa, quem é Deus? Não, então não sei o que lá. Depois ele perde a paciência. Mas pelo menos ouviu, pelo menos eles conseguiram falar com o faraó. E não morreram, né? Mas isso tudo porque Deus garantiu, eu estarei com vocês, eu vou proteger vocês e tal. E é como sabido que os profetas também, vocês estão fazendo a vontade de Deus, eles não vão ser. O profeta não morre. Né? O profeta ele não morre, a não ser que ele se desviou da palavra de Deus. É uma segurança que Deus traz pro profeta, né? Dos profetas da Torá. Porque o trabalho do profeta geralmente é ir pro rei e falar, ó, tá tudo errado, você tá pecando, a sua estratégia, sua ideologia tá levando o povo para perdição, mude seus atos. Quem vai falar isso com o rei e sair vivo, né? Então o profeta, ele tem uma segurança de Deus, olha, estarei com você e nada vai te acontecer. Como, por exemplo, a gente pode ver com Jeremias, né? Irmial, que na destruição do templo, dos dois lados, ele é tanto dos judeus como dos babilônios, ele é protegido, né? Tentam matar ele várias vezes, espancam ele e tal, mas no final ele sobrevive e segue livre depois da destruição. Tá, então seria pelo Urashi o trabalho. O Datskenin vai explicar um pouco como assim. O que quer dizer que a tribo de Levi não era escravizada? Tipo, primeiro que isso não está escrito na Torá, né? Então, aí vão aprender o que não. Ó, Moshe e Aharon não entravam direto, então quer dizer que eles tinham uma regalia. Mas a princípio não está escrito na Torá, que eles não eram escravizados. Estranho, porque até então Levi também não era quem é Levi? Não, é porque Levi, quando Yaakov morre nas bênçãos, ele não fala de Levi alguma coisa ligada a sacerdócio, muito ao contrário, ele liga Levi com Shimon, que vocês, pela raiva de vocês, né, quase uma repreensão, não mais que Abrahá, né? Se você pegar o Maimônides, vai ver que o Maimônides ele vai concordar que a tribo de Levi sempre foi sacerdote, muito antes, também já no Egito e tal, e sempre o povo já sabia que o Levi era a tribo de sacerdotes, tanto que a gente vai ver que o Amram, o pai de Moshe, era o líder dos sábios, e depois Aharon era o profeta, e está escrito Aharon a Levi, ou Levi, mostrando então que Levi era um adjetivo bom, né? E então, como se fosse que existe sim, ele já é de uma linhagem, como é que vai trazer daqui a pouco, no meio do capítulo 6, a linhagem de Moshe, para mostrar que ele é da tribo de Levi. O Midrash vai dizer que Yaakov, antes de morrer, ele diz para Levi, olha, no futuro, você vai ser o sacerdote, vocês vão carregar o templo, né? Vocês vão ser... Então, tipo, ele designa já, falando no futuro, que eles vão terão esse cargo, né? Então, o Datskenin vai contar um Midrash, que é o seguinte, que está escrito que o faraó escravizou o povo de Israel Bepera, né? Bepera, a princípio, é com rigor, né? Com dureza, mas o Midrash vai entender que Bepera divide em dois a palavra, que é Bepera, ou seja, com uma boca mole. A gente já falou isso sobre a escravidão. Ou seja, que no início ele falou o seguinte, gente, vamos construir o Egito, todo mundo vem comigo, vamos fazer tijolo e tal. Então aí todo mundo foi empolgado. Trabalhar com o faraó, até que no final falou, vocês conseguem fazer isso? Agora vocês têm que fazer isso para sempre. Óbvio que é um Midrash que tipo, conta como se fosse um dia só, mas está simbolizando uma época, querendo dizer que ele foi colocando as pessoas para trabalhar aos poucos, e as pessoas foram engajadas ideologicamente, até que no final foram escravizadas pelo plano de projeto do faraó, e na verdade o plano de projeto do faraó era escravizar, né? No final das contas, por isso que ele foi astuto. Mas a tribo de Levi, no primeiro dia, quando o faraó chama e falaram, calma aí, a gente que está destinado a servir, a trabalhar, a Avodat Hashem, de servir a Deus, a gente vai servir agora o faraó? Não, a gente não vai. Então a tribo de Levi não foi. E aí todo o povo foi menos a tribo de Levi. Logo depois, quando então todos foram escravizados, não tinha argumentação para escravizar agora a tribo de Levi, já que eles estavam fora dessa cena. Eles nunca foram trabalhar com tijolos. Então eles não foram escravizados. Outros vão explicar, por exemplo, o Ibn Ezra, que vai explicar o seguinte. O Ibn Ezra, deixa eu ver, ou orar um segundo. O Ibn Ezra, mas eu não estou lendo aqui, mas acho que é o Ibn Ezra, que vai falar o seguinte, que na verdade o faraó entendia que todo povo tinha que ter a sua classe de professores, de sacerdotes, até porque o Egito é um país dos sacerdotes, né? Então cada povo tinha que ter os seus sacerdotes, querendo dizer o seguinte, as suas pessoas mais proeminentes.
Então, foi designado, entendido que a tribo de Levi seria, então ele falou, então o faraó falou, sei que todos são escravos, mas a tribo de Levi vai ser o sacerdote desse povo, então o sacerdote, é sabido que o sacerdote não trabalha. Então vocês não trabalham e vocês vão ser respeitados, vocês são os professores desse povo, são os líderes desse povo, então por isso eles não eram escravizados, porque o faraó não escravizou, porque entendeu que cada povo precisa dos seus sacerdotes, dos seus professores, dos seus líderes. Então ele botou a tribo de Levi como essa tribo. É uma coisa esquisita, porque eu sou sacerdote que não tem o que fazer, né? Não tem corbá, não tem mishká, não tem nada. Sacerdote é a questão de condução do povo, né? Em si, talvez sacrifícios, não sei, boa pergunta. Não tem sacrifício. Mas sim, ensinar talvez a Torá, tanto que o Midrash diz que a Yeshivá foi feita, a gente já viu que já existia um parlamento judaico, né? Um tribunal, e quem eram os juízes? Os Levíim, né? A tribo de Levi, então, a princípio. Outra ideia pode ser também, agora pensando aqui, que talvez o povo de Israel designou eles como seus sacerdotes e seus líderes, falando, não, deixa que eu trabalho, você fica aí estudando Torá, você fica aí na administração, você fica representando a gente para Deus, você deixa que a gente faz o que você deveria fazer. Pode ser também uma coisa que o povo de Israel falou, não, vocês não, tal. Tá nesse sentido. Mas então, o Dag Zcherim vai dizer então que eles não caíram na propaganda do faraó e por isso então eles ficaram de fora, que foi muito bom para eles, né? Então o Ibn Ezra fala, que vocês tá frio, né? Incomodando, porque vocês estão confundindo o povo. Tá frio, ele vai dizer aqui como, né? Tá frio, porque vocês estão confundindo o povo. Tá frio seria confundindo o povo. Agora eles estão achando que vai ter liberdade. E vocês sabem que não vai ter liberdade. Vocês sabem que isso que vocês estão falando é uma mentira. Não levou fé a que eles estão falando. Vocês estão confundindo o povo agora. Estão acreditando em uma coisa. Volta para trabalhar. Agora vai prejudicar o trabalho. Esse é o Ibn Ezra. O Rashbam vai dizer que tá frio é no sentido de cancelar, né? Separar. Ou seja, porque vocês estão deixando que eles não trabalhem. Ontem vocês já vieram anunciando salvação, eles não trabalharam. Hoje vamos para o não trabalhar. Vocês estão cancelando, fazendo greves como se fosse, e o povo não está trabalhando. Vai voltar para trabalhar. Tá? O Ramban vai falar o seguinte, quando fala voltem para o trabalho do rei, ou seja, está falando com todo o povo, não só com Moshe Aaron, ou seja, que cada um volte para o seu próprio trabalho, ou seja, que são escravizados pelo faraó, ou seja, cada um vai voltar para o seu trabalho, para o faraó, está falando com o povo inteiro. Então voltem todos para o trabalho. Mas agora, ele vai falar um negócio interessante, mas a gente vê que o faraó trata Moshe e Aaron com honra. O que é honra? Fala com eles, responde eles, né? Só era tipo, no final, guarda, eles vão lá e dê cabo desses dois aí. Não, mas no final, o faraó honra os dois, no final das contas, né? E depois ele vai contando, por exemplo, no capítulo 7, versículo 8 e 10, quando vai voltar Moshe e Aaron, né? Aí, pelo Ramban, dessa vez, o Moshe e Aaron vieram com o povo todo pro faraó. Vocês veem Moshe e Aaron, o povo inteiro, os anciões e tal, embora não está escrito, e o faraó recebe todos com honra e ouve o que eles têm a dizer. E aí agora ele fala, por que vocês estão incomodando? Voltem todos pro trabalho, todos, porque tem uma galera aí, tá? Depois, no capítulo 7, versículo 8 e 10, 8 a 10, o Moshe e o Aaron vão sozinhos pro faraó, não com o povo agora, de acordo com o Ramban. Aí só vai Moshe e Aaron, certo? E o faraó, ele vai estar agora dessa vez, que é quando vai transformar em cobra, né, o cajado e tal. E o faraó vai também receber eles, e vai estar com os feiticeiros, vai estar dessa vez com toda a corte. E ele vai falar, me deem um mofeto, ou seja, me deem um sinal, o que vocês estão falando é certo. Aí ele joga a cobra, ou seja, não só ele trata com honra, como ele leva em consideração e fala, então prova. Ele cai pelo menos na conversa. Então prova. Certo? Então, mais ainda. Mesmo com os feiticeiros e os sábios da honra, ou seja, eles dão mais honra ainda para o Moshe e o Aaron. Depois que começam as pragas e o Moshe e Aaron vão falar com o faraó, não só ele vai receber o Moshe e Aaron, como ele vai ter temor do Moshe e Aaron, com medo. Né? Ou seja, quer dizer o seguinte, no início é com honra e com o tempo, cada vez Moshe e Aaron vai ter mais honra ainda. Até que no final, quando ele não escreve aqui, mas quando vão sair do Egito, de fato, o faraó vai falar, rezem também por mim, né? Ou seja, para mostrar como, tem um caminho de honraria e cada vez aumenta mais a honra de Moshe e Aaron, o contrário do natural, né? Que seria, morrem de primeira e acabou. Né? Ou na segunda vez, pior ainda, mas não. Cara, lá na Ser Mitzrayim da Arinat, cara, o Faraó e o Moshe são assim... São primos colados, né? Sim.
Então, a pergunta é, não pode ser que ele cresceu junto com o Faraó, então o Faraó tem um certo carinho pelo Moshe? É possível, sim. Pode ser. É possível, mas não, talvez não esse Faraó, porque o Faraó da época dele que mandou, queria matar ele. Ou seja, existe o carinho, o Faraó queria, já tinha morrido. Como falou, né? Volte porque todos queriam te matar, já morreram. Não, então, o Faraó Então aqui já é outro Faraó. Faraó. O Faraó que era o paizão, não o que cresceu com o Moshe. É, sim, mas assim, não necessariamente, né? Porque com certeza provavelmente esse Faraó é o filho primogênito do Faraó, né? A não ser que você dizer que a mãe do Moshe é a filha primogênita do Faraó. Mas imagino eu, especulação aqui, que o Faraó devia ter uns 200 filhos. Não, 30 mulheres, imagino eu, né? Uma mulher com concubina, vocês devem ter filho pra caramba. Moshe era um de uma, talvez. Ou não, talvez é um da filha. Talvez. Dá para entender que Moshe já era iniciado lá na política, né? Porque cresceu Moshe no Faraó, ele foi sair para ver os irmãos, quer dizer que ele era, talvez era cotado até ser o substituto, né? Então, aparentemente, pode ser, faz sentido que Moshe era reconhecido, mas por isso a honra. Passaram também quantas décadas, né, desde que Moshe fugiu e tal, mas pode ser, talvez. Tá. E aqui aqui eu falei que era o Ibn Ezra, mas é o Ramban, que ele fala, daqui a gente vê que a tribo de Levi, não é que a gente vê, ele fala, a tribo de Levi não trabalhava, pois todo o povo tem seus professores e sábios, que no caso era a tribo de Levi, e o faraó deixou eles livres, sem trabalhar, porque sacerdotes não trabalham, né? E aí o faraó vai falar então o seguinte para eles, por que vocês estão incomodando o povo? Querendo dizer o seguinte, pelo motivo de vocês serem livres, vocês estão pedindo isso, vocês estão pensando em salvação, porque Deus de Levi não só estuda, né? Estão pensando em salvação espiritual, que vai vir Deus, que vocês vão para a terra de vocês, dos antepassados, vocês estudam e tal. Por que vocês pensam nisso tudo? Porque vocês não têm o jugo do trabalho, vocês são livres, né? Então vocês pensam livremente. Agora, o povo de Israel não pensa assim o resto. Então fala para eles voltarem para o trabalho. Ou seja, eles não vão ficar pensando igual vocês. Ou ele dá uma segunda hipótese. O faraó fala assim para Moshe e Haran: já não basta que vocês não trabalham e o resto trabalha e já são mal falados por isso. Já não basta isso? Volta para os afazeres de vocês. Vão fazer o que vocês têm que fazer. Ou seja, vocês já não trabalham. O povo todo trabalha e vocês não trabalham. Então já fala. Quem é essa nata da sociedade aí que não trabalha enquanto eu estou trabalhando? O pessoal já não gosta muito de vocês. Vocês ainda querem agora meter essa aqui pra cima de mim? Volta pra fazer o que vocês estão fazendo aí. Vai lá, vai fazer as coisinhas de vocês. Senão, aí o povo não vai gostar de vocês mesmo. Nesse sentido também. Tá? O Rava Bravanedo vai falar que o faraó não quis ouvir. E porque ele não quis ouvir? Porque ele entendeu que Moshe e Haran não estão falando a verdade, sim, o que eles estão falando é uma estratégia. Ou seja, que era uma estratégia de Moshe e o Haran, que eles não estavam querendo libertar o povo. Que eles sabiam que isso não ia acontecer. Mas eles tinham uma estratégia como líderes do povo em tentar facilitar para o povo. Tipo, eu quero ganhar alguma coisinha aqui no lobby com o faraó para que o povo tenha uma vida um pouco mais fácil. Então, é o seguinte, fala, a gente só vai 3 dias e tal. Fala, nada. Não vou ouvir, nem responde. Por que nem responde? Porque eu sei que você está pedindo 3 dias para que no início eu dê 3 dias, mas é porque depois amanhã você vai pedir 1 mês, depois você vai pedir para serem livres de verdade. Você está tentando negociar comigo para tentar ganhar. Para tentar ganhar alguma coisa para o povo. É tipo aquilo, eu vou tentar jogar alto para pelo menos ganhar alguma coisa. É isso que eu falo. Então, cala a boca, volta aí pro trabalho, não vou dar nada, não quero ouvir. Porque, tipo, qual o problema de falar deixar eles irem 3 dias e depois voltarem, em princípio? Então, por essa ideia, não, é uma questão política. Não, nada, não vão ter nada, porque eu sei que vocês vão depois querer mais, né? Eu dou a mão, vocês vão querer o braço, nesse sentido. E aí, também, já que a tribo de Levi não trabalha, vocês querem também que o povo não trabalhe? Vocês já não trabalham, vocês já até regalia, vocês querem agora que ninguém trabalhe? O que vocês estão pensando, tá? E o Netzi vai para um lado e fala que o faraó fica indignado, que fala assim, como 2 pessoas, esse cara, Moshe chegou agora, né? Como 2 pessoas causam que um grande povo não trabalhe, que é a maior mão de obra aqui do Egito. Agora ninguém está trabalhando. Hoje ninguém trabalhou, ontem ninguém trabalhou. São 2 pessoas chegando, estão fazendo o quê? Agora ninguém trabalha? Que é isso? Né? Vocês nem são do governo, nem foram, tipo, como se fala isso? Nomeados a nada. Tipo, o que vocês estão fazendo aqui? Voltem para o trabalho de vocês, ou seja, volta a cuidar do povo. E não essas ideias aí falsas que vocês estão propagando.
igual aqueles gurus que chegam trazendo salvação, aí no final ninguém quer saber mais de nada, né? Não, a gente vai ser salvo e tal. Aquelas seitas, no final acaba o que acaba, como acabam de forma geral, por ser charlatões. Então é nesse sentido que o Faraó entende Moshe e Aharon. De acordo com essas explicações, não dá para saber exatamente se o Faraó acreditou neles e estava falando isso como uma retórica para não permitir que o povo seja salvo, ou que não acreditou neles mesmo. Falou, cara, tipo, eu tô pro bem do povo e de vocês, tipo assim, elimina essas lideranças aí, né? Falando nisso, interessante agora, nem estava aqui no script, que existiram vários falsos messias pela história judaica, né? Tô falando judaica, tipo, até na Idade Média e tal. Na Idade Moderna, várias civilizações vieram para judeus, né? Que chegavam para uma determinada comunidade e falavam, eu sou messias, vocês vão ser salvos e tal. E de forma geral, sempre acabou ruim. De forma geral, quase 100% dos casos, né? É que eu não quis, tipo, falar 100% dos casos, porque eu não conheço a história de todos os casos. Talvez teve algum que... Quero Mashiach mesmo. Não quero Mashiach mesmo, mas que não teve grandes problemas, né? Mas de forma geral, sempre acabou muito ruim para os judeus essa situação, porque no final o cara não era, ou o cara morre, ou o cara decepciona, por exemplo, Shabtai Tzvi, né? Que se converte para o islamismo. O Frank, né, aluno dele, se converte para o cristianismo. E os judeus depois vêm impostos aos judeus, e vem matança e mortes, e as cidades são destruídas justamente por movimentos messiânicos nesse sentido, né? Então, muitas vezes dá ruim nesse sentido. Tem até uma carta do Maimônides, né? Que é uma... Qual é a cidade? Eu acho que é Teimana mesmo, se eu não me engano. Acho que é Teimana, se eu não me engano, mas pode ser que é outra, agora não lembro qual é a carta exatamente, que eles estavam exatamente um Messias, que dizia ser Messias, e o povo estava inclinado que ia ser salvo e tal, contra, sei lá, o sultão, alguma coisa assim. E aí mandou uma carta pro Maimônides, e o Maimônides falou, olha, eles são charlatão, tipo... E o que melhor vocês têm a fazer, então, nessa situação, é vocês pegarem esse cara, que provavelmente é um doido ou um maluco, tem problemas psicológicos, né? E vocês têm que entregar ele pro sultão. E falar assim, olha, a gente não concorda com isso, toma ele, faz o que quiser com ele, que a gente não tem nada a ver. Isso é o melhor que vocês têm a fazer, porque se não for isso, vai ser muito ruim para vocês, porque em algum momento vão matar esse cara, e aí vão ver que vocês apoiam, cada vez mais pessoas vão apoiar, e vão achar, ou vão apoiar ou não fizeram nada. Eles vão falar, porque vocês... Um cara queria se rebelar contra o meu governo, porque vocês não fizeram nada, então todo mundo vai morrer, vou aumentar imposto, tal. Então o melhor que vocês vão pegar o cara e entregar pro sultão para que seja executado e falar, olha, a gente não concorda com ele, mata esse cara, a gente também não gosta dele, não. É o conselho do Maimônides, é o que eles fazem. No final, e mesmo assim aumenta um pouco dos impostos dos judeus, e tem um pouco, mas não é tão ruim, porque senão poderia ter tido, tipo, dizimar a sociedade por causa de malucos como esses, e hoje em dia malucos temos muito, né? Então, o Faraó pode, nesse sentido, ser um líder que, assim... É óbvio que eu não gosto muito deles, mas, tipo... É sério isso que vocês estão falando, tipo... Né? Tá. Agora, qual a estratégia do Faraó? Então, o Rav Madan falou uma coisa muito interessante que a gente vai ver nos próximos versículos, que faz muito sentido. Porque a partir de agora a gente vai ver que o Faraó vai ter uma estratégia que vai ser aumentar o trabalho pesado dos judeus, né, dos hebreus, mais ainda. E a ideia clássica é o seguinte, se você está muito ocupado, você não tem como pensar em salvação e liberdade, porque agora você está pensando só no dia de amanhã, trazer pão para casa e sobreviver hoje. Então você não vai pensar amanhã. Então, as pessoas que pensam o mundo pode ser melhor são as pessoas, geralmente, que mais abonadas, né, que tem tempo e tal, aí vamos fazer um mundo utópico, todos têm que ser iguais, e no final, que seria aqui a liderança dos Leviim, falou, vocês faz sentido, mas o povo não. Então eu vou deixar mais dura para menos ainda as pessoas terem tempo de pensar, tanto que daqui a pouco, depois Deus vai falar no capítulo 6 para Moshe, vou salvar tal, Moshe vai falar com o povo e o povo não vai ouvir, porque eles estavam esgotados, né? Estavam muito sufocados depois desses novos decretos que o Faraó vai impor sobre os judeus. Então essa é a estratégia clássica. Agora, o Rav Madan vai dizer que tem uma segunda estratégia, que a estratégia é o seguinte:
o objetivo de punir, de aumentar, né, a escravidão agora, certo? E vai ser conseguir isolar a liderança do povo, ou seja, isolar o Moshe e Aharon do povo, é fazer com que tenha uma ruptura interna entre o próprio povo de Israel. Eu quero fazer com que o povão de Israel odeie Moshe e Aharon, não ouça, afaste eles. E aí eu sei que nada vai acontecer, porque se o próprio povo não está unido, nada vai acontecer. Então a gente vai ver qual vai ser a estratégia do faraó para fazer com que o povo deteste Moshe e Aharon, entenda que eles são a causa de todo o mal, e se eles fizerem isso com Moshe e Aharon, nunca vai ter salvação para esse povo. Que é muito o que se faz hoje em dia, né? Também, ainda mais com internet, redes sociais e tal, vou instalar um caos interno, e aí esse povo não vai ter salvação, né? E aí eu consigo externamente controlar o povo, já que eles estão brigando entre si por besteira, né? Por picuinha, que na verdade eu implantei essas ideias através de narrativas e tudo mais, um ficar pensando com o outro e no final acabam de entendendo a questão que é eterna. Isso tem muito no Brasil, mas a gente pode dar o exemplo aqui de Israel, né? Por exemplo, antes da guerra, antes do ataque do Hamas, né? Que o Israel estava muito polarizado, um brigando com o outro, e no final os inimigos viram, é um bom momento, né? É um bom momento para fazer uma coisa. No final estava indefeso contra o externo, já que no interno estava quase rompido, né? Mas o povo de Israel no final sempre se une, né? E assim a gente acredita que cada vez seja mais. Que é o que vai acontecer aqui. Não vai dar certo a estratégia do faraó. Vai dar certo na questão da exaustão, mas vai dar errado na questão da união, que o povo não vai se desunir por causa disso, tá? Então, 5. Vai Omer Paró. Então ele falou ao faraó: Hem Rabim Matamaretz, eles são muito agora o povão da terra, Veishavtem Otam, e vocês estão deixando eles, cancelando o trabalho desse povão, né? Veishavtem é cancelado o trabalho desse povão, Bisvilotando o trabalho deles. A princípio, então, a pergunta aqui desse versículo principal é: quem é o Amaretz? Quem é esse povo da terra? São muitos o povo da terra. E estão cancelando eles, estão deixando de que trabalhem eles, né? Quem é o povão da terra? A princípio, o povão da terra é o povão do povo de Israel, né? Mas a princípio eles nunca foram chamados de Amaretz, o povo da terra. Eles são chamados de o povo, geralmente. O povo, não o povo da terra. Ou Bnei Israel, os filhos de Israel, ou Am Israel, coisas do tipo. Mas nunca o povo da terra. Então aqui é uma expressão nova. O povo da terra. Quem é o povo da terra, tá? Então, a princípio, é o povo de Israel, o povão. Porém, faz mais sentido que o povo da terra que está falando dos egípcios. É o povo da terra, ou seja, o povo proprietário de terra. O povo proprietário de terra é o povo egípcio, que só o povo da cultura tem propriedade de terra. Em cada país, antigamente era isso, né? O estrangeiro não podia ter propriedade de terra, com exceção um pouco do povo de Israel, que foi dada a terra de Goshen por causa de Yosef. Né? Mas a princípio, o povo da terra, então, aqui são os egípcios. Então, ou são os egípcios, ou o povo de Israel. O Ibn Ezra vai, claro, são muitos aqui o povo da terra, ou seja, o povo de Israel são muitos. E vocês estão fazendo que muitos não trabalhem, voltem para o trabalho de vocês. Goshen era de Israel? Não, Goshen é no Egito, foi da terra de Goshen era de Israel. Em Mitzrayim, no Egito. Tá? Quando eles vão para o Egito, o Jacob com os 70 filhos e tal. Mas a partir do momento que agora deu para o Am Israel, agora é de Am Israel. Não, tem toda a ideia. Não, tem toda a ideia. Não, primeiro que é só na terra de Israel. Eretz Canaan, prometido, nada a ver. Na herança deles. Tem a fronteira da terra de Israel. O faraó permitiu que eles. A gente viu tudo. Alasca, não, a gente viu toda a questão quando eles foram para a terra de Goshen. A questão política que Yosef estava tentando conduzir, deles não terem terras fixas, que não sejam dadas para terras fixas, porque eles tinham que ficar provisoriamente para depois voltar, depois da seca, voltar para Israel. Então, Yosef queria que eles não se fixassem permanentemente. Então, é feito para que eles não recebessem de forma permanente, assim como se fosse um estrangeiro, mas eu deixo vocês ficarem aqui, né? Nesse sentido. Mas no final, eles acabam ficando para sempre. Não dá certo o que Yosef tenta, pelo menos não em sua plenitude. Se bem que dá um pouco certo, porque no final o povo sai do Egito. Mas não muito como ele pensou, né? Então, uma ideia. A segunda é o seguinte: vocês são muito
o povo da terra. Vocês são muito, querendo dizer, lembra que toda a ideia da escravidão inicial do primeiro faraó era qual? Eu tenho medo que eles se multipliquem. E aí, se tiver uma guerra, eles vão se juntar com meus inimigos, então vamos ser astutos e por isso escravizar eles, colocar aí. Então falou o faraó, agora, eles são muito o povo da terra. Não é igual no início da escravidão. Agora, vocês são... Não deu certo, como eles falaram. Quanto mais o faraó submetia, mais eles se multiplicavam. Não deu certo o que o faraó falou. E agora, imagina, então, são muitos os hebreus. Um povo da terra. Ou seja, agora vocês são muitos. Ou seja, toda a ideia, todo o motivo da escravidão, que era não se multiplicar, não deu certo, né? Então, muito mais vocês devem trabalhar do que antes. Então, tem que aumentar ainda mais o trabalho. Tá? Essa é a explicação do Netziv, mas do Netziv não, é do Al-Sheikh HaKadosh. O Netziv vai explicar que é o seguinte, o faraó está querendo dizer assim para Moshe acrescentando, mesmo se vocês, por serem muitos, tentarem sair na marra, ou seja, tentarem fazer guerra, embora o Deus já tinha falado, não é para sair na marra. O faraó tem que permitir, mas o faraó não sabe disso, né? Ou mesmo que eu na marra, ou mesmo que eu permita, mesmo que eu fale, pode, vão lá. O Amaretz aqui, como os egípcios são muitos. Então ele vai entender, o Netziv, que o Amaretz não são os hebreus, e sim os egípcios, que é o povo proprietário de terra. Ou seja, mesmo se eu permitir, ou mesmo se vocês tentarem sair, saibam que os egípcios são muito, eles são a maioria. Tá? Então, de qualquer forma, eles não vão deixar vocês saírem. Por quê? Porque eles não vão permitir com que o trabalho dos escravos deles sejam cancelados. Fala, o quê? Meu empregado está indo embora? Do nada? Não deixo isso. Primeiro fala, tá bom, vai lá, sejam livres, vai sacrificar para o Deus de vocês. Vai chegar o teu patrão, o faraó deixou, mas eu não deixo não. Tá doido? Tu fica aqui, vai prender, algemar o cara na cama, tu fica aqui, tu não vai fazer isso não. Ou seja, o faraó faz o seguinte, então, e falou o faraó, Remrabim Matamaret, saibam que os proprietários de terra, ou seja, seus donos são muitos. Vexavtemotam, eles vão ficar sem trabalho, sem que trabalhem para eles? Missivlotam? Tipo, isso não vai acontecer. Ou seja, mesmo se eu permitir, sabe que vocês estão falando aí é uma alucinação, fora da realidade. Tá? Para mostrar como Deus fez acontecer. Né? Não é só o faraó que não quer que os hebreus, que tem interesse que os hebreus fiquem. É todo o Egito, que é a base egípcia de mão de obra de econômica, né? E social também, né? Imagina, a pessoa que limpa a louça, agora não tem quem limpa a louça. A pessoa que fica abanando lá com folha de palmeira, o ar-condicionado da água, agora não tem quem abane, vou ficar com calor, porque o cara quer sacrificar pro Deus dele, tá doido, né? A pessoa que limpa os estercos lá, dos animais, não vai estar aqui. Foi tirar uma férias. Coisa é essa, né? Agora, você fala uma coisa. No final o faraó se libera o povo depois que o povo dele, os mitzvim liberaram. Depois que o povo, até os egípcios tentam, sai daqui, vocês estão expulsos. Aí, né? Exatamente. Agora, o Malbim vai falar um negócio, vai dizer que o Amaretz aqui é o povo de Israel. Mas ele vai dizer o seguinte, existem duas categorias do povo de Israel. Na verdade, três. Uma é a tribo de Levi, que não é escravizada, é a liderança, e os professores, os líderes espirituais e tudo mais. Tá bom. Agora, dentro do povão, existe o Am, que é o povo, e existe o Amaretz, o povo da terra. Ou seja, o povo é o povo normal, e o Amaretz é o povo mais embaixo da pirâmide social, quer dizer, é o povo mais escravizado e subjugado de todos. Então, o povão da terra são os mais ferrados, tem o povo que é ferrado e tem a tribo de Levi, tá? Assim vai falar mal. Então é o seguinte, Amaretz são os mais pobres de todos, que são aqueles que trabalhavam para o rei, que é o imposto, que vão trabalhar para o rei no tijolo e tal, fazendo tijolo e tal, construindo as edificações. Esse é o Amaretz, que é a maioria, por acaso, tá? Não são aspirantes. Que não são aspirantes, porque as aspirantes já tinham 1000 anos, 1500 anos antes já tinham sido construídas. O Am, que até então, por exemplo, que o faraó falou, o Moshe, por exemplo, Moshe, quando ele chega, ele fala com o Am, e não com o Amaretz. O Am, então, não são as pessoas que trabalham para o faraó, são as pessoas que são escravizadas, mas trabalham na casa dos egípcios. Que não é um trabalho pesado, mas não tão pesado como trabalhar para o governo, como se fosse
campo de trabalho forçado, nesse sentido, né? Não, eu trabalho para um egípcio. Vai ter um que é mais legal, um mais chato. Eles são vistos como inferiores, mas não é como o Amaret, que nem vê a família, que fica longe, tá? É o cara que trabalha, tá? Esse, por exemplo, quando o Moshe chega, vem os anciões, eles falam pro povo, para esses, mas não falam pro Amaret, porque o Amaret você nem vê. O Amaret você nem tá sabendo que o Moshe chegou. O Amaret nem acreditou. Por quê? Fica totalmente desconectado com a sociedade. Assim vai falar o Malab. Então, tem 3 categorias. Então, os anciões, a tribo de Levi, o Am trabalha para os egípcios e o Amaret trabalha para o rei, para o governo. Tá? Então é o seguinte. É igual hoje em dia. Então, Sivilot, que quem fala, ler le Sivilotam, vai para o trabalho de vocês. É o trabalho pesado do Amaret, é o trabalho subjugado, né? Pegar peso, tijolo, fazer tijolo no sol, tal. E quando ele fala do Massav, os seus atos, são o trabalho doméstico ou no campo do egípcio. Porque no versículo anterior, né? O faraó fala, porque vocês estão cancelando, atrapalhando, dispersando o povo de seus atos. O povo que trabalha para os egípcios. No campo ou em casa, né? Por exemplo, Yosef, quando trabalhava, né? Para os egípcios, no campo do Potifar, né? No caso. Agora, o Amaret, é o povão, não é dito mimassave, sem missivlotar, ou seja, da carga pesada. Não é só um trabalho pesado. É subjugado totalmente, certo? E o Amaret, então, tá frio, porque vocês estão incomodando, estão atrapalhando, estão cancelando. Agora, o Amaret seria Veishavtem, vocês vão cancelar de vez, né? Vão... como é cancelar, é um cancelamento, não é só atrapalhar, é tipo, não vai ter mais esse trabalho. Então, o que ele vai explicar? Extinguir, como se fosse o trabalho pesado, parar de total, Ou seja, querendo dizer o seguinte, o Faraó está falando o seguinte, olha, tem a maioria que é uma área, que é o povão. Enquanto vocês estão aqui e o povo ouviu vocês e agora está atrapalhando o trabalho deles, por quê? Porque esse pessoal às vezes volta para casa, é mais flexível o trabalho deles, está só atrapalhando. Agora, um Amaret que não tem descanso, se eles te ouvirem, não vai ter mais trabalho, eles vão, né, se rebelar, acabou trabalhar para o rei. Então, uma coisa ainda mais pesada seria então a explicação do Malde. 6. Vai tzav paró. E agora então vai ter uma ordem, né? E ordenou o faraó, vai ter um decreto real, né? E não, então, agora não tá falando mais para Moshe, né? Tá falando talvez pro parlamento dele, pro juiz e tal. Vai ter uma ordem, né? Um édito. Bayom Maú, naquele dia. O que é Bayom Maú naquele dia? Não, tá indo muito pelo Midrash. Às vezes Bayom Maú o quê? No dia que Moshe e Aharon foram lá, e naquele dia, então, teve um decreto real, pode ser. O Netzi vai falar, não, que Bayom Maú é o seguinte, não é que no dia que Moshe e Aharon foram, porque demorou. Por que demorou? Porque o faraó, depois que o Moshe veio, o faraó teve que juntar os ministros, até sair o decreto, até mandar o decreto. Então é o seguinte, Bayom Maú, quer dizer, naquele dia, alguns dias depois que Moshe e Aharon foram, saiu o decreto e ordenou o faraó. Qual é a ordem? E ele ordena a quem? Et anogsim ba'am vet shotrav lemor. Então tem 2 categorias, cargos, que são ordenados ao que ele vai dizer. Os nogsim do povo e o shotrav. O que é nogsim? Nogsim, a princípio, são os capatazes. São as pessoas que vão fazer os outros trabalharem. Então, os capatazes do povo, não no sentido do que... Mas tem outro nome isso. Tem outro nome, talvez. Qual é o nome? Na Torá tem outro nome. É o Shotrim, não sei. Não. Então, e os Shotrim são os juízes. Não, calma, não, os juízes não. E os Shotrim são tipo os policiais, no caso. Shoftim e Shotrim. Os juízes e os policiais. Um é quem faz a lei, o legislativo, e outro é quem executa a lei, que é o policial. Não é o policial? Não é. Então, os policiais e tem os capatazes. Tá? Pergunta aqui que é cada um e um. Um são os capatazes, um são os policiais. E outros são os capatazes do povo. Que povo? A princípio do povo de Israel. Do povo
hebreu, né? Então a pergunta é, os shotrim, os policiais, que é a segunda categoria, a princípio são egípcios. Agora, e os nogsim, os capatazes do povo? São capatazes egípcios sobre o povo hebreu? Ou os capatazes hebreus que administram o povo hebreu? Tá? Então, pela segunda opinião, existem os policiais egípcios, que é quem vai executar a ordem, decreto do rei, do legislativo, do parlamento, vamos dizer assim. São os policiais. E abaixo dos policiais tem os capatazes hebreus. Os policiais não vão ficar falando para os hebreus, para os escravos. Vai falar, ó, quem é o responsável aqui por cada grupo? Você. Então ordenou a esse responsável, ó, e você tem que falar isso para os hebreus. Que os policiais, eles cobram do responsável. O responsável que cobra do povo, dos escravos. Então nem o policial cobra dos escravos. Quem cobra, que no caso do Holocausto, né, comparando, é o capo. Né? Então seria o capo e o nazista. Nesse sentido. Então, mas um é o egípcio e o outro é o capataz hebreu. Que é o que tem que fazer os hebreus trabalharem. Tá? Outra opinião, não. Que na verdade os shotrav são os policiais que nomeiam os capatazes. E os capatazes são egípcios também. Que são as pessoas que vão falar com os escravos hebreus, que são egípcios também. Tá. Então aqui, Urash. Nogsim. Desculpa, é o contrário. O Nogsim, o Urash vai falar que são egípcios e os shotrim, os israelitas. Então, Nogsim, os capatazes estão acima dos policiais. Só troquei os termos, tá bom? O capataz é responsável por alguns guardas, que é o responsável em mandar os trabalhadores, tá bom? Só que os guardas dos trabalhadores são hebreus, os capatazes que são os responsáveis aqui, então são os egípcios. Eu confundi os termos só, tá? Agora, o Netziv faz um adendo interessante, que o motivo, ele vai dizer qual é o decreto. O decreto é que vai aumentar agora, não vai ter a palha para fazer o tijolo, a gente vai ver. Mas não é dito por que tem esse novo decreto. Só é dito o decreto. Ou seja, o faraó vai lá, reúne lá os ministros e chega então para quem executa e fala, novo decreto, é isso, isso e aquilo. Mas não é dito o porquê, qual o motivo? Por que esse novo decreto? A troco de quê? Ou qual é a causa? Isso não é dito. Só quem fez a lei, o legislativo, sabe o motivo. Mas não quem executa a lei. Nunca vai chegar para o povo de Israel, você vai acontecer isso porque, sei lá, Moshe e Aharon foi falar com o faraó. Então o motivo da lei é oculto. O decreto não é revelado o motivo. E os judeus, então, a princípio, não vão saber o motivo daquela lei. Tá? E como se aqui você falar que os dois são egípcios, você vai entender também que não só eles não vão saber o motivo da lei, como eles não vão saber qual é a ordem do faraó. Querendo dizer o seguinte, num belo dia, como qualquer um outro, eles vão lá trabalhar e as regras mudaram. Sem motivo, e você não sabe de onde veio essa nova regra. Vai chegar lá o capataz, vai falar, agora em vez de trabalhar, sei lá, entendeu? Em vez de fazer 100 tijolos, agora é 200. Aí tu não sabe por que agora era 100 e 200. Também você não vai perguntar. Você só vai fazer 200. Agora você não sabe por quê. E você não sabe se, tipo, é por causa do meu chefe que é um babaca? Ou é uma ordem de um superior ainda? Eu não sei. Em que escala da hierarquia alguém resolveu me prejudicar mais ainda? Pode ser uma questão pessoal, pode ser da baixa hierarquia, né? Ou pode ser alguma coisa lá de cima. Então, não necessariamente os hebreus vão entender que essa ordem vem do faraó. Relembrando a opinião do Ramban, que ele fala lá quando tem o início da escravidão, que ele faz isso com astúcia, de modo que os hebreus nunca vão ter entendido que tudo isso veio do faraó. Entendem que é um processo social que eles acabaram virando escravos por causa dos egípcios. E nunca vão entender que isso tudo foi articulado pelo faraó, e o faraó faz de tal forma que a articulação, que não dá para entender que a articulação vem dele. Quem quiser relembrar, vai na aula sobre a escravidão da quarta aula, terceira, uma coisa assim. A gente fala sobre isso. Então aqui, pensando no Ramban, então, olha, eles não sabem nem que a escravidão veio do faraó. Ou seja, eles entendem o faraó como um cara legal até hoje. O faraó é sempre nosso parceiro. Os egípcios que são babacas. Mas ainda bem que a gente tem um faraó como esse, que pensa um pouco na gente, deixa a nossa liderança, a tribo de Levi. Quando a gente tem algum pedido, a gente vai pro faraó, ele ouve a gente. Nesse sentido, tá? Então vamos continuar. Então qual é a ordem? 7.
Tosifun latet tevem lá. Vocês não vão mais acrescentarem da a palha, né, o feno, se você traduz isso, o restolho, sei lá, pro povo hebreu, sempre ama o povo, lilbona levanim, para que eles façam o tijolo. Engraçado que levanim é tijolo e lilbona é o ato de fazer tijolo, né? Para que tijolem o tijolo em hebraico, no caso, né? Mas no caso lilbon pode ser de libun, de que queimem, né? Porque o que acontece? Você pegava então a terra, juntava com a palha, no caso, e aí você fazia e aí a palha dava uma estrutura pro... É como se fosse o agregado 1000 do grau de hoje em dia do concreto. Do concreto armado, não armado, do cimento, vamos dizer assim, porque não tinha aço, né? E aí como eles secavam no sol, né? Botavam no sol para secar. Então era isso. Então ali o bom talvez é o ato do sol secar, né? Que é o fazer tijolo, então tem a secura do sol, né? Bom, de libum, de queimar, que tem que ser seco. Então pode ser nesse sentido, tá bom? Então assim, vocês não vão mais acrescentar da palha para fazerem os tijolos kitmol shishon, como ontem ou anteontem. Eles que vão e vão colher agora para eles a própria palha. Ou seja, antes eles tinham que fazer o tijolo, mas o material era dado, a terra e a palha. Eles só tinham que fazer. Agora a palha, eles que vão ter que catar essa palha aí. Eles que vão ter que procurar, não vou dar para eles. Aí eles vão pegar a terra não se dava, a terra talvez você lá escavava, né, no lugar, e aí você tem que procurar a palha. A palha agora eles vão ter que pegar além do tijolo e fazer o tijolo, ou seja, uma etapa a mais. Piorou muito, né, a situação. O que é como ontem e anteontem, ou seja, como sempre foi, agora é diferente, a princípio, né, literal. Então vamos entender aqui. Urash, o que é teven? É a palha, que se misturava com argila, no caso, né? E levenim são os tijolos que são feitos de barro e secos ao sol e queimados no forno. Fala aqui, secos no sol e queimados no forno. Então depois você levava para o forno. Tá? E como ontem e anteontem, ou seja, como era feito até agora. Vão lá e vão recolher a palha. Tá? O Malbi vai trazer um negócio interessante, porque o que acontece? Mais para frente, deixa eu ver. Que é na execução, quando eles realmente vão trabalhar. Aqui. Vai fotzar no versículo 12. E se espalhou o povo hebreu, Bechol Eretz Mitzrayim, em toda a terra do Egito, lekoshesh kash, para conseguir colher o kash, lá teven. Ou seja, para recolher o que é chamado em hebraico de kash, para fazer o teven. Teven aqui é a palha. Como assim? Kash é palha, não? Não, teven. Ou seja, o decreto é... Agora a gente não vai dar o teven, como eles que vão colher o teven. Ou seja, o teven que a gente traduziu como palha, ou seja, eles que vão colher a palha. Na execução, eles se né, espalham pelo Egito para conseguir colher o cash para fazer a palha. Ou seja, existe uma etapa além disso. Então, qual a diferença de teven e cash? Vai falar o Malbi. Cash é a espiga. É a espiga em si. E o teven é só a palha. É quando você já tira a espiga e só fica realmente a palha para você botar na argila e fazer o tijolo. Então a palha não nasce da terra. Nasce numa espiga, você tem que tirar da espiga a palha. Tal. Então cash é a espiga. Teven é a palha. O decreto vai ser não dar a palha. E eles que vão ter que pegar a palha. Só que na prática a gente vai ver que eles não vão conseguir pegar a palha. Eles vão ter que pegar a espiga para transformar em palha para fazer o tijolo. Entendeu? Já adiantando por quê? Como vai se dar isso? A explicação agora não lembro quando chegar lá, eu falo quem que você fala isso. Porque a princípio, então, a ordem do faraó é o seguinte: onde você vai conseguir palha? No campo dos egípcios. Então você vai por aí e vai ter palha, porque palha às vezes sobra e tal. Uma coisa ilógica, né? Mas só terminar isso. E vai ter a ordem do faraó que os egípcios vão ter que fornecer a palha para os hebreus. Ou seja, quando os hebreus chegarem aí, egípcios dão a palha para ele, mas eles vão ter que ir até aí. Geralmente são os fornecedores que já davam a palha para fazer os tijolos, né? Mas agora é eles que vão ter que pegar. A logística fica com os hebreus. Mas vai acontecer na prática que quando os hebreus forem pegar a palha, os egípcios vão falar, não tem palha aqui não. Eu não vou dar não. A palha é minha, porque tu quer a minha palha. E não vai dar. Então eles vão ter que ir no campo pegar a espiga para fazer palha.
Porque os próprios egípcios vão dificultar mais do que o faraó ordenou. Então a prática vai ser diferente da ordem do faraó. Mas só vamos pensar que foram os egípcios e não faraó. Sim, até porque eles não viram a ordem, eles só vem a execução. Fala a pergunta. Coisa lógica, porque antes do decreto do faraó, então na verdade você tinha um fornecedor de palha para os escravos. Sim. Ou seja, o cara tinha um business. Pro rei, né? O cara tinha um business. O cara tinha palha, Não, mas usava e dava para os escravos. não, pode ser que Agora o faraó tá punindo o cara. Não, pode ser que é tudo público, ou seja, o governo que paga, né? Isso aí é tipo. Não, então, a princípio vão trazer isso como se fosse um resto. Então as pessoas vão no campo e é um resto mesmo. Mas não parece, né? Parece que tudo tinha um valor, não sei. O cara vai... Porque o que é palha? A palha é bom para fazer tijolo ou para dar para os animais, né? Que é a comida dos animais. O problema é que tô falando que ia ter uma oposição Sim. do sindicato dos palheiros, entendeu? Pode ser, mas pode ser que o faraó chegou, não, relaxa, para vocês nada vai mudar, vou dar dinheiro para vocês. Ou era uma estratégia mal política do faraó, e não importa essa parte da história, tá vendo? Que seja. Então isso, então ele vai falar o seguinte, então malbe, né, são a caixa é a espiga inteira, teve a espiga cortada, virando alimento para o animal e propício para fazer tijolo. Então, no final, eles vão ter que colher as espigas, né? Porque no início já era para eles procurarem o feno cortado, que sobrava de outros locais, no campo ou na casa dos egípcios, mas por ordem dos Shotrim, né? Calma aí. Ah, não, então. E a ordem então, que o faraó deu para os Shotrim, para os policiais, né? Essa é a ordem. Tá bom, isso é um mapa. Vamos continuar, 8. Estamos terminando já. 8. Vet matkonet, ainda é a ordem do faraó, né? Que, vamos voltar aqui, o faraó então vai falar o seguinte, ordenou o faraó, não vão dar mais o feno porque para fazer o tijolo como antes, porque agora eles vão ter que colher também a palha. Tudo bem. 8. Vet matkonet alevanim, o que é o matkonet? A princípio, o matkonet aqui é a cota, e a cota de tijolos, ou seja, que cada um tem que produzir, asher remosim titmol shimshon, como eles faziam como ontem, anteontem, ou seja, o total de tijolos que eles faziam desde então, Tassimu Alehem, coloca sobre eles lot gru mimeno, não pode ser menos do que isso. Ou seja, embora agora eles vão fazer mais uma parte da execução, da produção, tem que produzir o mesmo número de tijolo independente. Não é que agora você vai fazer uma etapa a mais, mas pode ter menos tijolo. Não. Continua o mesmo número de tijolo. Kinirpimhem. E qual o motivo disso? O faraó vai dizer para os egípcios, porque eles são preguiçosos, ociosos. Alkenhem tzoakim lemori, por ser ociosos, eles estão gritando, pedindo, dizendo, Nelchanes berhal Eloheinu, vamos sacrificar para o nosso Deus. Eles estão ociosos. Vocês estão com um tempinho de ficar pensando em sacrificar para Deus? Estão ociosos. Ou seja, está sobrando tempo. Eles estão com muito tempo de folga. Então agora vamos dar mais uma coisa que eles têm que fazer, mais um trabalho para eles, já que está sobrando tempo. E não vai me dizer que eles vão fazer mais, porque se eles estivessem sem tempo, eles não estariam gritando. Logo, tem tempo para isso, sem prejudicar a quantidade total. Tá? Então, Rashi, Matkonet é a cota diária de tijolo, cada um tinha que fazer. E devem manter a mesma cota, né? Como a gente falou. Neripim vai falar que são preguiçosos, ou seja, querendo dizer o seguinte, o trabalho está sendo negligenciado e abandonado por eles. E por isso estão desejando a ociosidade, reclamando em trabalhar. Ou seja, quer dizer então que eles estão afrouxando no trabalho. Então vamos voltar com a produtividade e bota uma pressão neles. Né? O Malbim fala o seguinte, eles sempre tinham que entregar a quantidade, tipo, tanto de tijolo a cada 2 dias, não é por dia. Não é dito que é diário, pode ser por mês, sei lá, é cada semana. O Malbim está dizendo que é a cada 2 dias, porque é dito Tmol e Shilshon, por ontem e anteontem, ou seja, a quantidade de ontem e anteontem, ou seja, a cada 2 dias tinha que entregar X, né, tanto de tijolo. E nesses 2 dias, com certeza, eles não estavam fazendo. Por que nesses 2 dias não? Porque hoje eles vieram aqui falar para serem livres e ontem o Moshe foi lá trazer, ou seja, eles não trabalharam no que tinham que trabalhar. Então, quer dizer, mesmo que agora, mesmo o de hoje e o de ontem, nesses dias que vêm reclamar, eles também vão ter que cobrir. Né? Ou seja, não quero que nada seja perdido por causa disso, não, porque eles pediram para sacrificar. Tá? E vamos terminar a outra coisa?
porque é da partir do 9, porque da partir do 10 já é a prática. Tirbada vodá lá nashim. Então fala, e sejam, então, endureçam o trabalho sobre as pessoas, ve'asubá, e façam ela. Ve'al ishu. O que é ve'al ishu? A gente vai ver. Bidver shek. Ou seja, não, ishu a princípio não acreditem, talvez, em palavras mentirosas, palavras vãs, né, de mentira. O que quer dizer? Vamos ler Rashi. O que é Alishu bidvar sheker? Não murmurem, não. Não fiquem cochichando e fiquem falando palavras vãs. Vocês vão trabalhar, não fiquem, a gente vai ser livre. Não. Palavra vã, porque não vai ser, é mentira isso, né? O Ibn Ezra Ishu não fiquem ociosos, ou seja, não vão ficar ociosos porque vocês vão acreditar em crenças falsas. Que vocês vão ser salvos, que vocês vão ser livres em algum momento. Nada disso, que Deus, nada disso está acontecendo. Vai trabalhar, que é o melhor que vocês podem fazer. O Orahaim fala um negócio, mas eu acho que isso já não é o Pshat, que vai falar o seguinte: vocês querem sacrificar para Deus, ou seja, fazer um sacrifício de agradecimento. Vamos endurecer o trabalho a ponto que eles não têm nem motivo para agradecer. Então eles não vão lá sacrificar. Vai agradecer o quê? Só tá ruim a vida? Tem que agradecer. Que é muito o que se faz, né? Como tirar a fé da pessoa. Subjuga, a pessoa fala assim, mundo ruim, eu vou agradecer o quê? Vou fazer o quê? E aí larga tudo, né? E o Malbim, para terminar, nisso que eles vão precisar completar, que é como se fosse falando bem para o povo. Ó, é bom para o povo trabalhar mais, porque é nisso que eles vão ter que trabalhar mais, vão se beneficiar, porque eles vão ocupar a cabeça que está livre deles pensando em bobagem, e no final eles não vão começar a acreditar em besteira, em mentira, que eles vão ser livres e vão trabalhar para Deus, que tem um Deus, nada disso que não existe, né? O Deus deles, que não é poder da gente, vão trabalhar, que é bom para eles o trabalho, porque quando eles ficam livres, olha a besteira que eles pensam. O trabalho liberta. A gente termina isso e a gente continua lá que vem. Muito obrigado.